Aleluia, eu te convido nessa hora, celebre a Ele. Nós adoramos a Ti, Jesus. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois Tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e Tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Oh, 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 em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. No louvor, a transformação, revelando o seu querer. Ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e Tua glória descerá, com alegria para celebrar. Somos livres sim, em alto som, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome, em alto som. Exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Jesus, que vai de bênçãos, de paz, de alegria será derramado sobre a sua casa nessa noite. Vamos a Jesus, nós te adoramos. Louvor que vai, a chuva cai. Eu vou gritar e celebrar, Rei da glória pode entrar. Vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome do nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Ao Rei dos Reis, aleluia. Ele é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. Aleluia, creia tão somente no Senhor Jesus. Eu quero ver você declarando nessa hora. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Declare, esperei. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu
Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento avançado de líderes. Aleluia! Está animado aí para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite? Isso, hoje nós estaremos dando continuidade àquela série que estamos fazendo sobre fundamentos de como fazer uma célula multiplicar, uma célula crescer, né? E na última terça-feira que eu trouxe a palavra, eu falei sobre oração, e eu quero dar seguimento a essa palavra. Já que vamos falar de oração, deixa eu orar por você. Vamos orar. Pai, fale conosco nessa noite, através da Tua palavra. Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de aplicar essa palavra na nossa mente, no nosso coração, e que eu e cada irmão que está ouvindo esta palavra, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Por favor, Pai, e que cada líder de célula que esteja ouvindo possam colocar em prática para verem as suas células multiplicando para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, amém, amém. Queridos, na vez passada que nós falamos sobre oração, nós mostramos aqui uma pesquisa que falava a respeito do tempo que cada líder de célula investe no seu tempo a sós com Deus. E mostramos aí um gráfico, uma tabela, melhor dizendo, né? Mostrando que de 0 a 15 minutos apenas 11,7% da liderança oram de 0 a 15 minutos. De 15 a 30 minutos, 33% da liderança. De 30 a 60 minutos, a 1 hora, 33,8% da liderança. E de 1 hora até 1 hora e meia, 7%, 7,6%. E mais de 1 hora e meia, 13%, 13,7% da liderança o faz. E eu me lembro que na época eu coloquei, eu não sei em que índice desses você se enquadra, né? Eu estou falando de uma pesquisa que fala de quanto tempo diário os líderes de célula investem em oração. E vimos na ocasião que a relação entre oração e crescimento da célula é evidente, é óbvio, é claro, e é diretamente proporcional. Quanto mais se ora, mais crescimento da célula acontece, porque quem faz a obra, querido irmão, é o Espírito Santo. E se nós não orarmos, não estamos dando espaço para ele agir. E é bom que você saiba que é a terra que movimenta o céu por meio da oração. Então, vimos também que durante os momentos silenciosos, sozinhos, você e o Deus vivo lá no seu local de TSD, é lá que você vai ouvir a voz de Deus, é lá que você vai receber a sua orientação de como você vai conduzir no pastoreio da sua célula, né? Na ocasião falamos da importância da vida devocional, e uma das importâncias é porque se o próprio Jesus necessitava de um tempo a sós com seu Pai, quanto mais nós, não é verdade? Lá em Lucas 5,16, nós lemos na ocasião, ele porém retirava-se para os desertos e ali orava. Em Marcos 1,35 diz, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, podemos chegar à conclusão de que antes de começar o seu dia de trabalho, Jesus gastava tempo com o seu Pai, buscando a sua direção para aquele dia. Hoje, eu quero também falar sobre o tempo e o lugar específico desse tempo a sós com Deus, dessa sua hora silenciosa, o seu quarto de escuta, use o nome que você quiser, mas o importante é que você faça, né, isso. Queridos, eu tenho, nesses anos todos de pastoreio, e eu mesmo, durante muito tempo, falei assim também, muitos cristãos e crentes, eu já ouvi falar, de que são resistentes a
a essa noção de separar um tempo diário para buscar a Deus. E muitos já me disseram: pastor, isso me soa como uma religião, isso me soa como um sacrifício, uma coisa que você tem que fazer. Irmão, se é uma coisa que tem que fazer, então não faça. Na verdade, essa disciplina é para quem está apaixonado, só para quem está apaixonado, né? Você já viu uma pessoa apaixonada por outra? Todos os dias eles conversam e podem estar a quilômetros e quilômetros de distância, ainda mais agora com o celular, com videochamada. Todo dia querem se ver, todo dia querem conversar. Então, pessoas apaixonadas é assim. Que o Espírito Santo queime o seu coração nessa hora e você se torne uma pessoa apaixonada por Jesus e marque horário com Ele diariamente, não porque é uma obrigação, mas porque você tem prazer em estar na presença dEle. Por quê? Porque você é um apaixonado por Jesus, né? Se você for, você vai ter esse tempo diário de oração, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Alguns dizem, queridos, que oram o tempo todo. Não, o tempo todo eu estou orando em espírito, e a Bíblia me dá base para isso, e é verdade. A Bíblia nos diz para orarmos sempre. Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, Paulo nos diz: orem continuamente. Numa versão mais antiga, orem sem cessar. Como fazer isso? A resposta está lá em Efésios 6, 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Está vendo? Existe mesmo base bíblica para você orar o tempo todo, e é uma ordem, orar sem cessar, e orar em espírito o tempo todo. Isso é muito gostoso, porque você percebe, você vê diariamente, você sendo guiado, você sendo orientado pelo Espírito Santo, em cada decisão que você tem que tomar, cada escolha que você tem que realizar, ter que fazer. Mas, queridos, a Bíblia ela não entra em contradição. A mesma Bíblia que fala que nós devemos orar sem cessar, orar em espírito o tempo todo, ela também nos diz que devemos orar dessa forma. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Ele aqui não está dizendo que você está sendo hipócrita se de repente alguém vê você orando. Ele não está dizendo que você está em pecado ou está errado se alguém fragar você orando. Não, não é isso não. Ele está dizendo que nós devemos entrar, ter o cuidado de entrar no nosso quarto e fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Queridos, esses versos, eles indicam o planejamento de um tempo específico, separado para buscar o Pai. É algo planejado, né? Assim como você, ao dormir, pensa assim: amanhã eu vou levantar mais cedo, porque eu vou fazer uma caminhada. Você planejou isso, né? Amanhã vou começar o almoço 11 horas, porque meio-dia os meus filhos precisam almoçar. Você planejou, ainda que você não tenha colocado no papel, mas você planejou. Então, aqui nos ensina o texto de Mateus 6, que você precisa planejar o seu tempo específico com o Senhor. Os namorados fazem assim, né? Amanhã, tal hora eu vou te ligar. Não, tal hora, ok, pode ligar que eu vou estar disponível. E fica ansioso por aquele horário chegar. Por quê? Porque houve um planejamento. Você separou um tempo para meditar na palavra de Deus. Você separou um tempo para parar tudo
e estar assentado aos pés do Criador, do dono do universo. Você separou um tempo específico para ouvir a voz do Espírito Santo, para poder adorá-lo, para poder interceder por outros. Você teve esse zelo, esse cuidado de separar um tempo para isso. Quando Jesus fala, queridos, aqui a respeito do quarto, ele não quer dizer aquele quarto cheio de roupa, sapato, a cama que às vezes na hora da oração ainda está desarrumada porque é de manhã. Não, queridos, não é isso. Ele não está, o foco dele não é o quarto em si, né? A palavra no grego aqui é tameon, e refere-se ao lugar lá do Antigo Testamento, onde eram guardados os tesouros do templo. Aonde eram guardados os tesouros do templo. Lembra lá de Malaquias? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao local aonde ficava entesourado as riquezas. Queridos, aparentemente Jesus não está mesmo preocupado com o local físico aonde você está escolhendo ficar, mas a condição de você buscar o Pai. A condição. Mais importante do que a palavra quarto, está a palavra feche a porta. Feche a porta. É muito mais importante do que a palavra quarto, porque você pode reparar, o próprio Jesus, em nenhum momento está citado que ele orou no seu quarto. Diz que ele orou no deserto, que ele orou no monte, né? Enfim, de repente o melhor lugar para você seja uma praia ou um vale, né? Tem gente que gosta de orar no vale, no meio do mato, né? Não é o local o problema. Pode ser em qualquer lugar, desde que você feche a porta, né? Feche a porta. Pode ser num parque, pode ser... ultimamente eu tenho caminhado muito no parque da cidade, e ali eu fico 50 minutos, normalmente caminhando 50 minutos a 1 hora. É um tempo de conversa com o Pai. É um tempo de conversa. E dá para trancar a porta, mesmo no parque da cidade, né? Então, fechar a porta significa despreocupar-se com as outras coisas, fechar os ruídos, né, e as preocupações da vida diária, sabe? É deixar as coisas que estão do lado de fora, pelo lado de fora, e é um tempo só você e Deus, só você e Deus. Olha o que Charles Swindoll, no seu livro Intimidade com o Todo-Poderoso, olha o que ele diz. Charles Swindoll: nosso mundo é confuso e complicado. Deus não o criou assim. A humanidade depravada e agitada é que o transformou nisso. Nosso mundo está desse jeito mesmo, uma correria enorme. Você já levanta, já tendo uma agenda lotada de atividades. E por isso, se você bobear, né, você passa o dia e não tem o seu tempo a sós com Deus. E a minha dica para você é que você deva fazer igual você faz com o dízimo, né? Você já deve ter aprendido isso. Se você não tira o seu dízimo, a 10ª parte do que você recebe, em primeiro lugar, se o seu dízimo não for primícia, você corre o risco de começar a pagar as suas contas e perceber que não dá para você entregar o dízimo. Dízimo é uma questão de fé, é você entregar primeiro, e aí sim, com o que sobra, você administra as demais coisas. A mesma coisa é com o seu dia. Comece o seu dia já programado qual é o horário da sua agenda que você vai separar para orar. Porque se você não colocar na sua agenda, ainda que não escrita, embora quando você escreve você fica mais atento, né? Mas se você faz uma agenda apenas mental,
também pode funcionar desde que você não sabote a sua vida espiritual, porque esse assunto, o assunto do seu relacionamento com Deus, é o assunto muito mais importante do que qualquer outra coisa que você possa fazer pelo reino ou até por Deus. Charles Swindoll continua dizendo assim: tragicamente, há pouquíssimas coisas que promovem tal intimidade nesta época apressada e controvertida. Tornamo-nos um corpo de pessoas que se parece mais com uma manada de bois em disparada do que um rebanho de Deus ao lado de verdes pastos e águas tranquilas. Nossos antepassados sabiam, ao que parece, como ter comunhão com Deus. Mas de nós, sabemos? O que ele está dizendo, queridos? Nós estamos vivendo uma vida tão agitada, tão corrida, sabe, que parar para ouvir Deus parece que está perdendo tempo. Parar para meditar na palavra de Deus, ou tão somente parar para falar assim: fale, Senhor, que o teu servo ouve, e ficar ali aquietado, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra nos ensina a ficarmos quietos, parados, para ouvir o Senhor. Mas estamos vivendo numa época em que não temos tempo para parar. A velocidade do mundo nos impõe esse ritmo. Jesus, então, nesse texto que lemos, nos diz para fecharmos as portas para o barulho, para a correria dessa vida agitada do século 21. Como que você pode encontrar um quarto onde você pode fechar a porta? Então, seja criativo, experimente, faça o melhor que você puder. Algumas pessoas, queridos, preferem um tempo silencioso numa floresta. Jesus prefere, como diz o texto, e eu já falei, o deserto ou o topo de uma montanha. Você escolhe o lugar e o tempo que for melhor para você. Combina com ele: Senhor, a minha agenda está tão agitada que o meu melhor horário é esse. Eu tenho certeza que ele vai separar esse tempo na agenda dele para você, porque o amor dele por sua vida é muito grande e ele já deu mostras disso na cruz do Calvário. Ora, aquele que deu a vida dele por você, será que porventura não vai ter tempo para te atender? Ele que é o dono do universo, hein? E que tem todo o domínio nas suas mãos. Mas ele separa um tempo, o tempo que você achar melhor para você. Ele para tudo para te ouvir, para estar com você. Então você escolhe o lugar e o tempo que for melhor para você. E o único requisito é a separação do barulho e da confusão da vida aí fora. É o fechar a porta. Esteja a sós com ele. Mas qual é o conteúdo? O que você vai fazer nesse tempo? Como ter esse TSD para ouvir a Deus? Queridos, há muito mais na oração do que gastar tempo com o Senhor. Você pode fazer N coisas, você pode cantar louvores, você pode ler a palavra, você pode fazer um estudo da palavra, você pode memorizar a palavra, você pode ter um tempo a sós com Ele, falando sobre você, sobre sua família, mas você, além de tudo isso, você pode ser um líder de célula intercessor. Isso mesmo, orar com regularidade pelos membros da sua célula, interceder por eles em cada TSD seu, todos os dias, orar pelos membros da sua célula, é uma excelente dica. E ore diariamente pelos membros da célula e pelos seus visitantes. Dos muitos fatores, queridos, estudados naquela pesquisa que eu apresentei aqui, o que tem o maior efeito sobre a multiplicação da célula é quanto tempo o líder de célula gasta orando pelos membros da célula. Eu sei, quando a gente está intercedendo e citando nomes,
sei lá, dá uma ideia de que não está havendo efeito algum, mas está havendo tanto efeito, gente, que vocês nem queiram saber. Quero apontar alguns aqui. Quando você ora, intercede por uma pessoa, naquele exato momento, Deus está ouvindo a oração e está liberando respostas de oração para aquela pessoa. Quer ver mais? Você está se aproximando ainda mais dessa pessoa e atraindo essa pessoa a você. Como assim? Quando você está orando em espírito, você é um com essa pessoa. Não importa aonde essa pessoa está, mas se você está intercedendo por ela, você está com ela em espírito. Isso mesmo, ainda que ela esteja em outro país, você está orando, é como se você tivesse saído de onde você está, naquele quarto de porta fechada, e ido ao encontro daquela pessoa onde ela estiver. E essa oração também atrai essa pessoa até você e traz efeitos maravilhosos, queridos. A pesquisa comprova que a oração diária do líder de célula pelos membros é essencial para que você tenha um grupo, uma célula saudável e uma célula em crescimento. Na pesquisa, grave aí, 64% dos líderes de célula oram diariamente por cada membro, por cada convidado, por cada congregado na sua célula. 16% diz que um dia ora, outro dia não, né? Um dia sim, um dia não, né? Sei lá, escolhe os números pares para orar. Não é a melhor, você pode ver que são 16% só que fazem isso aí. 11% diz que oram uma vez por semana. E 9% diz que oram algumas vezes. Nem sabe quantas vezes ora por semana, por exemplo, né? Algumas vezes, eu oro algumas vezes. A maioria esmagadora da liderança aqui, 64%, oram diariamente. Eu quero convidar você a fazer parte desse hall de líderes que tem a responsabilidade de orar por cada membro da sua célula diariamente. Queridos, os líderes de célula que oram diariamente pelos seus membros, eles estão muito mais propensos a multiplicar a sua célula. Orar diariamente pelos membros da célula transforma o seu relacionamento com eles. Queridos, você vai amar muito mais os seus membros da célula se você orar por eles todos os dias. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Isso não é só pesquisa, isso é prática. Deus usa a oração para mudar o seu coração. Deus muda o seu coração em relação às pessoas com as quais você intercede. Por isso que Jesus diz que nós devemos interceder por aqueles que são nossos inimigos, para que o nosso coração esteja mudado com relação a eles. É obra genuína do Espírito Santo na nossa vida. Experimente. Em Colossenses capítulo 2, Paulo escrevendo nos diz: porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Olha aí o que diz a palavra. Ele dizia, mesmo distante de vocês, eu estou presente em espírito com vocês. E aí ele ainda diz mais, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Como é que ele pode estar presente em espírito? Queridos, por meio da oração. A oração é uma ferramenta maravilhosa, esplendorosa. E o dia que você experimentar, você não vai querer saber de outra coisa, porque em todas as áreas da nossa vida, a oração funciona, porque Deus, Ele tem interesse em participar, não apenas da minha e da sua vida espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver alegres, Ele quer nos ver bem, em todas as áreas.
Então é possível estar presente em espírito com alguém por meio da oração. A oração abre os nossos corações para os outros, queridos, e capacita-nos a tocar as pessoas em um nível mais profundo. Orar regularmente por alguém pode restabelecer o seu relacionamento rompido com aquela pessoa. Sabia disso? Comece a orar. Existem pessoas que não oram por pessoas que estão aborrecidos e chateados, porque há um espírito de vingança dentro do coração que não pertence a Deus. E sabe que se começar a orar, o coração vai começar a mudar e não vai sentir mais esse desejo de vingança. Então, para você, meu irmão, para você, querido líder, você precisa praticar isso na sua vida e experimentar tudo isso que nós encontramos na sua palavra. Pela oração, bálsamo do Espírito Santo, que cura, muitas vezes quebra as fortalezas da amargura e da falta de perdão. A oração, meu querido líder, transforma células. Eu desafio você, quer ver a sua célula ser transformada? Comece a orar diariamente pelos membros da sua célula. O líder de célula que ora diariamente por todos os membros são mais eficazes nesse ministério de pastoreio da rede celular. Quando você fala, inclusive, com os seus membros, quando você for falar com ele, diga para eles, expressem isso. Olha, eu estou orando diariamente por você. Isso é importante, o seu liderado saber que você se importa com ele e que por isso você ora por ele. Só não pode mentir, né, irmão? Não dizer que ora e não ora. Não, diga e ore e você verá o que Deus fará por meio da sua vida, na sua célula. Porque isso, queridos, desenvolve um vínculo imediato com aquela pessoa. Precisamos levar a sério a oração na liderança, formando um escudo protetor, um escudo de oração. Quero desafiar você, líder, a fazer esse escudo de proteção para a sua vida, para a sua família, mas também para a sua célula. Aliás, quero convidar todos, você já deve ter visto algum filme dos romanos, quando eles estavam em guerra, já viram isso? E quando eles estavam para ser atacados, o comandante normalmente dava uma palavra de ordem e todos eles encostavam escudos em escudo, escudo em escudo, e alguns ainda colocavam por cima, fazendo um outro efeito, proteção na frente, proteção por cima, e eles invadiam num bloco só, em unidade. É esse escudo protetor que eu quero desafiar você, a todos nós fazermos. A igreja fazer. Como isso? É o líder de célula orando todos os dias, ou seja, diariamente, por todas as pessoas da sua célula. Os supervisores, cada supervisor diariamente orando pelos seus líderes de célula. Cada pastor de área orando pelos seus supervisores, quer seja de setor ou de subárea. Cada pastor de rede orando pelos seus pastores de área. E o pastor sênior orando pelos pastores, tanto de área quanto de rede. Assim, queridos, nós vamos dar mutuamente uma proteção. O meu escudo não servirá apenas para mim. Não haverá um egoísmo querendo uma defesa própria, não, uma cobertura própria, não. Aonde todos unidos nós vamos proteger toda a família, toda a igreja, em que nós temos responsabilidades diante do dono dela, do Deus eterno, em cuidar de cada vida que o Senhor tem confiado a nós, não é verdade? Queridos,
uma vida vale mais do que o mundo inteiro. É tão difícil para um pastor quando uma ovelha se perde. É tão difícil, queridos. E olha que eu tenho muitos anos que já lidero, tenho 39 anos de tempo integral, 32 anos só como pastor, lidando com gente há 39 anos. Queridos, mesmo que eu não perca uma ovelha para o mundo, quando uma pessoa transfere para uma outra igreja, eu sei que ele não está se desviando da fé, mas causa uma dor tão forte, é tão difícil. Fico imaginando o coração de Deus quando perde uma ovelha. Queridos, nós precisamos, nós que somos líderes, como pastores desses nossos irmãos, precisamos estar sempre atentos aos lobos devoradores. E só é possível vencermos essa luta de proteção e de cuidado, queridos, se porventura estivermos em oração diária por cada um deles. Queridos, eles pertencem a Cristo. Foi por eles que o nosso Senhor também deu a sua vida. Para cada ovelha que Deus tem confiado nas suas mãos, custou a vida de Jesus Cristo. Oh, irmão, precisamos cuidar bem de cada um deles. Vamos orar. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua célula, quero convidar você agora a não apenas colocar a mão na altura do seu coração, mas você que é líder, orasse e citasse o nome de cada membro da sua célula. Eu sei, se você não sabe o nome de algum membro da sua célula, é porque você não tem orado diariamente, porque se você orar diariamente, você memoriza o nome de todos, hein? Vamos orar agora? Interceda. Vamos formar juntos esse escudo protetor em volta de toda a família. Eu vou estar orando pelos pastores, você ora pelos supervisores, e cada supervisor ore pelos seus líderes, cada líder ora pelos seus membros de célula. Vamos estar intercedendo, vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Pai, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Pai, nesta hora de intercessão, onde estamos formando, ó Deus, aquele bloco de escudos de fé, ó Deus, para proteger toda a nossa família. Pai, eu intercedo em favor da Adriana, ó Deus, pastora de rede da nossa igreja. Pai, juntamente com ela, eu intercedo, Pai, pelo seu esposo, pastor Renato. Pai, eu oro também em favor, ó Deus, do Alexandre. Eu oro, ó Deus, em favor do Douglas, em favor do Elias. Coloco diante do Senhor a vida da Penha, da Ângela, da Eliana. Pai, no nome de Jesus, coloco diante do Senhor os teus filhos e te peço que haja uma cobertura plena, soberana do Senhor sobre suas vidas. Pai, visite cada membro do seu lar neste momento. Pai, que a tua igreja nesta hora, estamos juntos a interceder uns pelos outros e protegendo uns aos outros por meio da oração. Pai, tem misericórdia de cada um de nós que somos líderes, pois temos uma responsabilidade muito grande por cada vida que o Senhor tem confiado a nós. Por isso, Pai Celestial, eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre cada líder da tua igreja. Pai, nos dando cada vez mais unidade em espírito, Pai, para que juntos possamos, ó Deus, pregar a tua palavra, ganhar vidas para o Senhor e a nossa célula crescer e multiplicar para a glória e louvor do Senhor. Pai, eu abençoo cada líder neste momento,
cada pessoa que está sintonizada, que está ouvindo essa palavra agora, por meio desse meio de comunicação de forma online, ó Deus, que temos descoberto nesses últimos dias, e é a graça e a misericórdia do Senhor que está sobre nós, a ponto de podermos comunicar esta palavra por esse instrumento. Pai, dá-nos então a tua bênção, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua palavra, dá-nos uma noite de sono reparador na tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém, 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 amém. Queridos, que essa semana seja uma semana em que você possa ter uma experiência com Deus na área da oração. Aceite o desafio. Vamos diariamente orar por cada membro da nossa célula, queridos. Vamos fazer isso. Envolva-os também na oração. Peça para que façam o contrário também. Cada líder de célula orar pelos seus, cada membro de célula orar pelos seus líderes, cada líder orar pelos seus supervisores, cada supervisor pelos seus pastores e os seus pastores orando pelo pastor sênior. Porque nós precisamos proteger uns aos outros, queridos. Deus abençoe sua vida, te dê um sono maravilhoso, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Um beijo no coração de vocês, amo cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, valeu.